Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF, se tornou o número único para a identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos. A lei que tornou o documento como número único já está em vigor, mas com prazos de adequação de órgãos de entidades responsáveis. Quem vai trazer para a gente mais informações sobre esse assunto ao vivo é a repórter Gorete Santos. Oi, Gorete, bom dia novamente para você. Então, agora basta o cidadão andar na bolsa com o CPF, mas para isso, esse documento tem que estar atualizado, Gorete? Nájila, a ideia é justamente essa, né, de simplificar a vida do cidadão, o atendimento nos órgãos públicos também, porque muitas vezes a gente chega no local, precisa do documento com foto, precisa do CPF, precisa apresentar vários documentos. A ideia é que a partir de agora seja somente o CPF, né? Vai funcionar como registro geral de identificação do cidadão brasileiro. A gente vai trazer as respostas agora com o auditor da Receita Federal, José Walter, está aqui conosco, trazendo, portanto, essas informações. Nájila pergunta, inclusive, se precisa fazer, né, alguma atualização, como é que vai funcionar a partir de agora? Bom dia. Não. Então, a manchete é essa, o CPF passa a ser o identificador nacional, né, do cidadão e não precisa ele fazer uma atualização por conta disso. Tá? Ele deve só realmente verificar se não tem o CPF, ele deve providenciar, e se já tem, procurar estar com ele ou no mínimo com o número, mas não precisa fazer atualização, não é um novo número, né, é o número que já existe, apenas o governo resolveu adotá-lo como identificador nacional no nosso país. Agora tem prazos, né? Não é automático isso, não é chegar hoje num determinado órgão, por exemplo, e apresentar apenas o CPF. É preciso esperar um prazo aí para que todos esses órgãos se adaptem, né, a essa mudança, porque muitas vezes no sistema há cobrança também de outros documentos? Exatamente, Gorete. Então, a lei ela já traz esse prazo, né, para essa adequação desse sistema, para os órgãos poderem atender com prontidão esse serviço. A lei traz um prazo de 12 meses. Então, daqui a 12 meses, né, os órgãos eles devem estar, digamos assim, aparelhados com todos os sistemas funcionando para que ofereça esse serviço, adotando o CPF como identificador único nacional. Bom, para o cidadão, a gente percebe que vai simplificar, né, essa apresentação diante de qualquer órgão público, esse atendimento também pode ser agilizado. Para o governo em si, que impacto que traz essa mudança? O impacto, eu acredito que seja de até poder compartilhar essas informações públicas com mais facilidade, porque hoje nós temos quase 30 identificações. Né, carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de registro profissional, título de eleitor, carteira de habilitação, então são quase 30 ao todo. Então isso vai ajudar também o governo a trabalhar essas informações e tem uma grande vantagem também, que antes dessa adoção, por exemplo, nós sabemos que tem pessoas que têm uma identidade em cada estado. Então, agora, com essa adoção do CPF como identificação única, vai facilitar checar isso aí. Então, a pessoa não precisa ter uma identidade em cada local, em cada estado. Então, uma das coisas que eu vejo na prática, assim, que a gente, como o povo brasileiro sai ganhando, é que vai ficar fácil identificar se a pessoa é ela ou não, porque só é um no país. Ou seja, a partir dessa modificação, só o número, não precisa a exigência de uma apresentação de uma fotografia para comprovar que, de fato, ali é a pessoa, né? Como muitas exigem a CNH ou o próprio RG, porque tem uma fotografia. Exatamente, não vai ser necessário. Né, ele tendo o CPF, o número do CPF, ele é suficiente para identificar. Agora tem as exceções, né? Como nós já comentamos, que é no caso de emergência. A pessoa chega no hospital e não tem o CPF, ou não está portando o CPF, e
e não receber o serviço, não tem sentido. Então, essa parte foi vetada. Então, ele pode chegar, né, e se identificar sem o CPF nesses casos. Muito obrigada, então, auditor José Walter, pelas informações prestadas. Só lembrando, viu, Nájila, tem um prazo de 1 ano. Então, eu posso chegar a um determinado local e ainda me cobrarem um documento com foto, o RG ou a CNH, porque muitas vezes nesses órgãos o próprio preenchimento do sistema exige isso e não tem como fazer essa mudança de forma automática. Por isso, esse prazo de 1 ano para que todos esses órgãos governamentais possam se adaptar a essa mudança. Nájila? Certinho, Gorete. Muito bem explicado. Muito obrigada pelas informações.